Deus tem muito a fazer em nossos corações, de uma forma toda especial nessa noite. Você, visitante, que nos honra com a sua presença, que Deus te abençoe ao entrar um amigo, ou sair mais um irmão. Mas este momento agora, ele é crucial, primordial, para sermos abençoados. Livro de Jó, capítulo 1, é o livro mais antigo da Bíblia. Eu poderia chegar e falar assim: irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro mais antigo da Bíblia. Talvez alguém abriria em Gênesis, mas esse livro foi escrito antes de Gênesis. Esse livro é o livro de Jó. Esse livro, ele fala de um homem que viveu há 4.100 anos atrás. 4.100 anos atrás é o livro de Jó. Então, nós vamos ler essa palavra. Eu queria pedir para a partir dessa hora, ninguém se levantar depois que você se assentar, ninguém se levantar. Se alguém conversar com você com muito carinho, você vai dar um sorriso para ele e falar: daqui a pouquinho a gente conversa, porque esse momento agora, ele é especial demais. E tudo que o inimigo quer é distrair alguém com alguma coisa, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos abençoar. Livro de Jó, capítulo 1, no versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Você crê que esta é a palavra do nosso Deus? Crê mesmo? Então desocupe as suas mãos, eleve ela aos céus. Vamos aplaudir ao Rei, porque Ele vive e Ele reina para sempre. Enquanto você está aplaudindo, glorifica a Deus. Isso, diga glória ao Pai, glória ao Filho, mais forte. Diga: adorado seja o Senhor, exaltado, enaltecido, salmodiado seja o nosso Deus. Amém e amém. Podem-vos assentar nessa hora. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer aos irmãos que Deus, na sexta-feira mesmo, me entregou o que iria acontecer aqui hoje, no domingo. E nós viemos aqui na sexta-feira, antes de entrar no texto, viemos aqui na sexta-feira e pregamos sobre o que fazer depois de que Deus nos abençoa. E Deus me entregou uma mensagem na sexta-feira, segundo o tema é aquele de onde Deus cura, na pessoa de Jesus. Deus curou a febre da mulher, da sogra de Pedro. E depois que Ele acaba de curar a febre da sogra de Pedro, a Bíblia diz que ela levantou-se e tinha muita coisa para fazer. Ela tinha roupa para lavar, ela tinha parente para visitar, ela tinha vasilhas para lavar, mas ela tomou uma decisão: eu vou servir Jesus. E não se ouviu mais falar de que aquela mulher ficou doente, ou que alguém teve que orar para ela para ser curada da lepra. Não teve mais caso. Ela foi curada e permaneceu curada. E eu abri um parêntese aqui, eu comentei: irmãos, quantas são as pessoas que recebem uma bênção e daí um tempo eles perdem a bênção? Pessoas que às vezes são libertas na hora de algum mal e daí um tempo ele está oprimido de novo. Pessoas que são curadas, daí a pouco o mal volta nele de novo. E aí
fechamos o culto sexta-feira dizendo assim: irmãos, o segredo é trabalhar para Jesus. Fala assim comigo: o segredo, fala para mais forte, o segredo é trabalhar para Jesus. Então, a sogra do Pedro, que foi curada, ministrada aqui na sexta-feira, passou por isso. O segredo dela não ficar mais com febre ou doente foi servir Jesus. E eu disse no final do culto: irmãos, Deus está me entregando um trabalho para domingo, que seria hoje, que eu vou hoje, ao encerrar este culto, explicar para você o que é que você pode fazer, que está ao seu alcance, que não é difícil, para que as bênçãos venham se consolidar em você. Você fazer alguma coisa para Deus te abençoar ainda mais, e você permanecer abençoado. E aí hoje pela manhã eu estava em oração e Deus me trouxe esta mensagem para entregar a você. E a Bíblia nos fala deste assunto aqui de 4.100 anos atrás. E a Bíblia fala de um homem chamado Jó, um homem diferenciado entre tantos. Esse homem, Deus o abençoou muito, Deus agiu poderosamente na vida dele, e ele de alguma maneira ultrapassou todos da sua época, e ele se tornou o homem mais importante do Oriente. Ele chegou a ter 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos abençoadíssimos, 10 filhos perfeitos e abençoadíssimos. Ele chegou a ter 7.000 ovelhas. Então ele tinha uma tecelagem, porque quem tem ovelha tem lã, e os tosquiadores tiram a lã e fazem tecidos. Então Jó tinha uma tecelagem com 7.000 ovelhas, produzia tecidos para vender em toda aquela região. Os tecidos iam ficando famosos e famosos, porque o Jó tinha em abundância. Alguém perguntava: aonde você comprou essa rede? Comprei do Jó. Aonde você comprou esse vestido bonito, mulher? Meu marido comprou lá na loja do Jó. Então o Jó tinha uma tecelagem. Jó, ele cresceu abundantemente. Ele tinha também, além das 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois. Ou seja, bois, as juntas de bois são 1.000 bois. E ele, com esses bois, ele produzia carne para vender, ele produzia leite para vender. Então ele tinha carne e tinha leite. O Jó, ele tinha 500 jumentos para transportar toda a sua colheita. 500 jumentos andando para lá e para cá. O Jó, quando as pessoas falam em prosperidade, ele era sinônimo de prosperidade. Ele era sinônimo de alguém que alcançou o topo, o auge. Jó tinha 3.000 camelos. Qual o único animal que atravessa deserto, que bebe mais de 100 litros de água, consegue se abastecer e ficar dias e dias e dias sem beber água, atravessando o deserto? Só camelo. Jó tinha 3.000 camelos. Por que ele tinha 3.000 camelos? Ele alugava camelos. Ele era como se fosse uma empresa de ônibus da época. Ele era a Itapemirim do Oriente. Jó, ele alugava camelos que atravessavam pessoas de uma ponta a outra. Então Jó tinha muito recurso. Jó, ele tinha milhares de funcionários a seu serviço, milhares de pessoas trabalhavam para ele, de forma que tudo que se falava de comprar, o Jó ele tinha para vender, além de 10 filhos que ele amava grandemente. Só que é interessante que você vai ver ele entrando numa fase agora. Você vai ver ele entrando agora, esse texto aqui entrando agora, em um momento triste.
Porque às vezes o ser humano está bem na vida dele, como muitos lá no mundo, prosperou, estudou, se formou, montou a sua empresa, parece que lá vai tudo bem, é uma pessoa boa, mas aconteceu na vida do Jó, na verdade, uma tragédia. Satanás pede o patrimônio dele e Deus entregou. Isso às vezes choca muito, mas é uma dura e triste realidade. Satanás falou assim para Deus: esse homem está sendo fiel a você porque você dá tudo para ele. Esse homem está fazendo uma barganha com você, porque se ele está tendo tudo isso que ele está tendo, é simplesmente porque você dá tudo para ele. É só isso, você dá tudo para ele, por isso que ele está sendo fiel a você. Então, e a Bíblia diz então que o Jó começou a sofrer uma tragédia atrás da outra. Eu quero ler com você aonde está escrito, no livro de Jó mesmo, no capítulo 1, e agora o versículo 12. Versículo 12 diz assim: e disse o Senhor a Satanás, olha, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam, ou estavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, uma tribo, olha lá, e os tomaram, e aos servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Deixa eu um pouquinho. A primeira tragédia acontece, Satanás sai com a iminência de destruir a vida deste homem. E o que o diabo vem fazendo na vida de uma pessoa? Qual o prazer dele? Te ver mal. Por que ele ataca você e eu ou qualquer outra pessoa? Ele tenta atacar, por quê? Porque quando a gente está sofrendo, Deus de alguma maneira sofre. Você, ao ver o seu filho sofrer, você sofre. Qual pai que está aqui entre nós, qual mãe que ao ver o filho com um problema também não fica mexido, não fica de alguma maneira sentindo até mais do que o filho está sentindo? Mas Satanás neste momento desafia. E então a Bíblia diz que estavam lá, né, os bois, né, neste momento que estavam os bois, e estavam também aqui estava lavrar os jumentos, as jumentas e os bois. Só que elas foram roubadas. Foi tudo roubado. De uma hora para outra surgiu, né, uma tribo de sabeus, que é um pessoal nômade, que roubavam, saqueadores, e roubam os bois, roubam as jumentas e matam os servos. Sobra só um para levar notícia. Quando esse estava acabando de falar no versículo 15, abre o versículo 16, dizendo assim: olha, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus. Só que não é de Deus, hein? Ele está enganado. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E está ali: só eu escapei para trazer-te a nova. Veja só, o cara que viu e sobrou para contar, ele achou que era Deus que fez fogo cair dos céus e consumiu as ovelhas, mas quem fez foi o diabo. Olha, pastor, o diabo tem força para isso? É aqui a prova que tem. Aqui é a prova que nem tudo que se diz fenômeno da natureza que deu tragédia foi Deus. Não. Aqui você percebe
Quem fez essa desordem foi Satanás. No versículo 12 você viu que ele saiu para fazer. E aí ele faz descer fogo lá dos céus, caiu e queimou as ovelhas e consumiu também os servos. Sobrou só um para trazer a novidade. Que péssima novidade. Versículo 17, olha. Estando esse ainda falando, que notícia ruim uma atrás da outra. E você já viu que na vida de uma pessoa, uma pausa aqui, já viu que na vida de uma pessoa, quando começa a dar errado uma coisa, parece que vem um monte? Você já percebeu isso? Acontece uma coisa e aí vem acontecendo outras e outras e outras para derrubar mesmo. O cara aqui, você viu, foi a terceira sequência. Primeiro os bois e as jumentas, depois as ovelhas, e agora por fim, né? Veio agora a outra notícia, versículo 17, olha. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços, aos servos, feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer a novidade. Só sobrava um para trazer a tragédia, só sobrava um para contar a história. Olha só, que tragédia. Talvez você aqui hoje é este um que sobrou para contar a história. História triste da sua família, história triste, né, dos seus pais, né, dos seus filhos, história triste dos seus antepassados. Talvez sobrou só você. Talvez, né, de tantos problemas entre todos, só sobrou você. E aí estava esse sobrei só eu para trazer a novidade. Mas o pior estava para vir ainda. Até então Jó está calado. Você não vê ele se manifestar em nada. E aí no versículo número 18 diz assim: estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. Olha como é que o inimigo tem força. A qual caiu sobre os jovens e morreu todos os seus 10 filhos, e só eu fiquei para trazer a novidade, péssima novidade. Eu já falei isso aqui, me permita falar de novo. Quando alguém tem mais de um filho e perde um filho, é uma dor terrível, mas de alguma maneira ele se consola com o segundo, com a terceira, com o outro filho ou os outros filhos. Mas como no caso do Jó, 10 caixões em um só dia, e ele então naquele momento ficou sem chão, porque foi uma coisa atrás da outra, foi um problema atrás do outro, que veio e de alguma maneira arrebentou com ele. Ele está arrasado, ele está diminuído, ele está agora destruído. 10 caixões, ele está agora de alguma maneira, tinha terra mas não tinha servo, ele que tinha os bois não tem mais, tinha as ovelhas não tem mais, tinham as jumentas não tem mais, ele tinha tanta coisa, nada mais daria certo, nem na área familiar, porque o diabo mexeu, e você viu que foi o inimigo, não foi Deus. Não foi Deus que fez isso, foi o diabo que fez isso. Você leu o texto e o contexto, foi o diabo, não foi Deus. Deus não faz isso. Mas aí, veja só, Jó então não blasfema até aqui, não fala nada. Pela manhã ele acorda triste demais, arrasado. O que falar? O que falar? E a Bíblia diz então que de repente Jó começa a sentir o corpo dele coçar, e aquilo foi aumentando, e a Bíblia diz que surgiu nele, nos momentos posteriores,
tumores do alto da cabeça à planta dos pés. Não havia parte no corpo dele que não estava com câncer. Não havia parte no corpo dele que não tinha um tumor maligno. Alguns estourados, minando secreções. Eu não sei se aqui quimioterapia adiantaria, radioterapia não adiantaria, né? Morfina aqui eu acho que não adiantaria. E a Bíblia diz que a dor dele é intensa, a ponto dele sentar nas cinzas e começar a se coçar com um caco de telha. Gente, um caco de telha, para quem trabalha de perto com obra, ou sabe um pouquinho o que é, né, ver um caco de telha, aquilo é cortante, e ele começa a se coçar com um caco de telha, de tão triste, ele está acabado. Talvez você diz assim: pastor, a minha vida não está assim, eu ainda não perdi tudo, eu não estou com esse tipo de doença, eu também não estou sofrendo tudo, mas eu entendo Jó um pouquinho, porque eu também já tive doente, eu também já perdi um pouquinho de coisa, eu também já perdi alguém, eu sei o que é perder. Então você que já sentiu a dor de perda, porque a pior, você perguntar: pastor, qual a pior dor que existe? A dor de perda, porque gera um buraco, gera um vazio. A dor da perda, ela não se preenche com nada. E ele tinha uma grande quantidade de motivos para falar de dor de perda, mas até então ele está calado. O que Jó queria, pelo menos em casa agora? Uma palavra de ânimo. O que você espera da sua família? Sei que às vezes está aqui hoje, talvez o pior dia da sua vida hoje. Talvez você está aqui hoje com o coração apertado. Só Deus sabe o que você passou para estar aqui hoje. Talvez você está até sorrindo para manter uma boa fisionomia, mas por dentro você está chateado, você está arrasado, você está com o coração apertado. Talvez você está aqui hoje, mas só Deus sabe, né, o que é que você está sentindo, o que é que você está passando, como que você aguentou chegar até aqui. Talvez essa é a pergunta que você se faz. E o que o Jó esperava? No mínimo, ele esperava uma palavra de ânimo dentro de casa, ele esperava uma palavra de incentivo dentro de casa, ele esperava dentro de casa uma palavra de coragem, uma palavra de determinação, porque ajuda a gente. Se você olhar uma palavra de ânimo, ajuda você. Se está triste, alguém de sua casa fala assim: não desanima não, eu estou com você, olha, você é forte, você já venceu tanta coisa, conta comigo, você é especial. Ei, vem cá, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa por você. São palavras que ajudam a gente, ajuda. Mas Jó, quando ele achou que a esposa dele ia fazer isso, ela olha para ele e fala assim: você, Jó, você muito me admira, ainda manter a sua sinceridade a Deus, ainda manter a sua honestidade a Deus. Por que você não faz uma coisa? Amaldiçoa esse Deus e morre. Irmãos, para fazer o errado, tem toda hora alguém para te aconselhar. Alguém dizer assim para você, lá na sua casa: do que adianta ir na igreja? Sua vida não melhora? Ó, liberta você não foi, sua vida prosperar você não prosperou, e vai enumerando para te humilhar. Sua empresa não dá certo, só puxa para trás. Seu casamento está arrastando, seus filhos não te honram, não te obedecem. Então, veja só que Jó ouviu ainda isso da mulher dele. Ele ao invés de ouvir uma palavra de ânimo, a mulher olha e falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Toma essa atitude, pelo menos isso, faz alguma coisa negativa, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas a Bíblia diz que Jó, naquele momento, ele toma uma decisão de falar assim: mulher, você está falando ou agindo como uma louca. Ele nem falou que ele é louca. Às vezes a pessoa fala assim: você é louco, fulano, porque é errado chamar os outros de louco, né? Mas ele falou: você está agindo como uma louca. Aí você pode... Ele falou: você está agindo como uma louca. E ele diz assim: aceitaste o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar.
E eu abro um parêntese aqui. O Jó até aqui, ele não tinha errado esse jeito de blasfemar. Até aqui não. Até aqui não. Mas ele sabe que era Deus que estava mandando aqui. E ele chega a mencionar: mulher, você aceita o bem de Deus, mas o mal você não quer aceitar. E quantas são as pessoas que estão pensando como Jó? São pessoas boas, mas fala assim: Deus quis assim, né? O diabo às vezes está fazendo uma rasga dele, mexendo na vida financeira, está mexendo na saúde, está mexendo com o casamento, está mexendo com o filho, está mexendo tudo. É o diabo que está fazendo isso, não é Deus não. Deus não faz isso não. Porque Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas alguém diz assim: não, mas Deus quis assim, né? E conforme. O Jó estava nessa história. O Jó chegou a dizer assim para ela: você aceitou o bem de Deus com prazer, na prosperidade, e agora você não quer aceitar o mal? Não é isso que ele falou? Fizeram até um hino disso. Mas veja só, que Jó estava neste momento equivocado. E eu vou te mostrar de novo. Você leu comigo aqui, volta lá, capítulo 1, versículo 12, que Satanás saiu para fazer isso. Olha lá, Jó capítulo 1, versículo 12, olha: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Saiu Satanás da presença do Senhor. Você vê, não foi Deus, foi Satanás que fez, foi uma permissão de Deus, mas foi o diabo que fez. Então, você que está aqui hoje, você hoje talvez está com o coração apertado. Você acha que Deus quer que você continue sofrendo? Você acha mesmo que Deus quer que você continue sentindo dor? Você acha que Deus quer que você continue com essa doença? Você acha que Deus quer que você continue sofrendo dessa maneira no casamento? Sofrendo dessa maneira com o seu filho, com a sua filha? Pastor, então por que eu estou passando? Não culpe Deus, não é Deus, não é Deus. Então para de falar que Deus quis assim. Deus não quis assim coisa nenhuma. Deus não quis assim em momento nenhum. Não. Mas então o que aconteceu? Pode até ser uma permissão de Deus? Pode, mas não que Deus quis. Deus não quer que ninguém perde nada. Você acha que Deus quer que você vá à falência? Você que trabalhou tanto, esforçou tanto, montou e tal, você acha que Deus quer que você vá à falência? Você acha mesmo? Não. Se você achar que é Deus, você não pode nem orar contra então o mal. Você tem que aceitar. Então é tanto que é o inimigo que você ora contra, que você ora repreendendo o mal, repreendendo a enfermidade. Se você achar que é Deus, você não pode nem orar contra, porque você está achando que é Deus. Você tem que ter um discernimento. Não é Deus. Aconteceu uma coisa ruim na sua vida, não é Deus, é o inimigo lá. Mas o cara chega para ele e falou assim: olha, fogo do céu caiu e matou ovelhas. Contou para Jó, foi essa notícia. Ele pensou: só pode ser Deus. E não era Deus, é o diabo. Então muitos dos cristãos hoje estão sofrendo, grave isso, porque estão achando que Deus quis que eles sofressem. Estão achando que é Deus que está trazendo o mal. Deus não traz mal para ninguém, irmão. Não, de maneira nenhuma. O ser humano é que se coloca no lugar mal. Ele fala assim: diante de você eu coloco a bênção e a maldição. A bênção quando ouvi e a maldição quando não ouvi. Mas aqui você vê todo o contexto, que foi Satanás que fez isso com ele, arrebentou com ele. Mas aí, em um determinado momento, o Jó abre a sua boca, né? E ele começa a amaldiçoar até o dia que ele nasceu. No capítulo 3, por favor, versículo 1 em diante, ele começa até a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele falou: pereça o dia que eu nasci. Ele falou assim: por que eu não nasci morto? Ele chegou a sofrer tanto, por que eu não nasci morto? Então, o sofrimento dele era tão grande, que ele perdeu aqui nesse momento o foco. Ele que começou tão bem, ele perde foco. Ele aqui neste momento aqui, ele começa a falar coisas que não procedem. E Deus está escutando. Deus não se agradou em momento nenhum. Olha só, Jó
capítulo 3, versículo 1 diz assim: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Olha o que ele está falando. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem, a escuridão tome aquela noite, não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, e que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Olha o que ele fala agora: porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Ele está dizendo: por que eu não nasci morto? Talvez você em algum momento da vida, mesmo sendo crente, mesmo sendo alguém que conhece a palavra, mesmo sendo alguém que já teve experiências com Deus, quem sabe algum dia você chegou a dizer: por que eu não nasci morto? Eu não devia nem ter nascido. Olha, para sofrer desse jeito, olha só o que eu estou passando. Porque o entendimento dele até então, que Deus tinha trago, e não era Deus, era o diabo. E isso faz as pessoas desviarem, a pessoa culpar Deus. Pastor, mas eu estou com a vida triste demais, eu estou acabado assim. Você vai enumerar uma folha grande assim de problema. Eu vou te ouvir, mas eu vou te explicar que não é Deus. O Jó só chegou nesse estágio, que ele começou bem. Quando veio a tragédia, ele aguentou firme. Talvez se aguentou bem por um tempo. Talvez por um tempo você ficou calado, não blasfemou, não falou nada. Mas ele aqui, cara, ele errou demais. Ele falhou demais. Ué, pastor, você está expondo as falhas do Jó? Por isso é a Bíblia. Se fosse um livro que nós compramos aí nas bancas, que está lá só as coisas boas dos autores, ele foi isso, foi aquilo outro, e isso, mas o que ele não foi, ninguém fala nada. Por isso que a Bíblia, ela é o livro mais vendido no mundo, porque ela conta a história boa e a história ruim, e aqui está a história ruim dele. Talvez você ouviu só da paciência dele, é digna de ser copiada por um tempo, mas aqui você vê que ele errou. Como foi o erro dele? Ele culpou Deus. Ele achou que foi Deus que trouxe aquele mal. Então veja bem, se acordou de manhã, te dá um norte a você seguir. Se acordou de manhã, você viu um montão de coisa ruim que aconteceu. Está acontecendo. Alguém fala com você, da sua casa ainda: oh, Deus não está cuidando de você nada, Deus não está guardando você nada. Aquilo fica na sua cabeça, porque a mulher lá atrás dele semeou na cabeça dele. Você não amaldiçoou esse Deus e morte, ficou na cabeça dele também, aquilo lá no subconsciente ou no inconsciente. E agora ele deixou aquele descer no coração, e agora ele não está aguentando mais. Aí alguém bate na porta da casa do Jó. Quem era? 3 supostos amigos: Bildade, Elifaz e Zofar. 3 chegados. Quando ele chega e vê a situação do Jó naquele estado, tumores do alto da cabeça, planta dos pés, nos olhos, no ouvido, na boca, no nariz, no tórax, na nuca, em tudo, na cabeça, foi descendo o corpo inteiro, sentado sobre as cinzas. E depois de perder aquilo tudo, Jó era noticiário entre todas as pessoas daquela região. Jó era notícia ruim,
Todas as pessoas comentavam dele no almoço, no jantar, no serviço, aonde eles iam. Você viu o que aconteceu com Jó? Porque notícia ruim é assim. Você viu como é que notícia ruim anda? Você liga a televisão, você vê lá, o pai abraçou o filho voltou para casa, não está nem para isso. A mãe perdoou o filho, não quer saber disso. Aí você vê lá, pai tampa o filho pela janela. Você viu o vídeo, rapaz? Gravei para te mostrar. O pai pega o filho e tampa pela janela. Isso vai dando ibope. Então, o Jó estava no ibope alto, levando o ibope na altura. Estava dando ibope, porque notícia ruim, notícia que machuca. E eles chegam, e a Bíblia diz que eles ficam 7 dias sem ter coragem de falar nada. Se eles forem e voltaram no outro dia, eu não sei. Só que a Bíblia descreve que eles ficaram 7 dias. O Bildade, o Elifaz e o Zofar, os 3 chegaram e não tinha condições de falar nada, porque a dor é muito grande. E eles chegaram a princípio até com pena dele, se condoendo dele. Mas depois de um tempo que eles estavam lá, a conversa foi se seguindo, e eles chegaram a mencionar que o Jó estava pagando alguma coisa, e chegaram a falar que Deus também não podia fazer aquilo com eles, culpando Deus. Sabe o que Deus fez? Chamou eles num particular. Ei, vocês estão enganados. Bildade, Zofar, Elifaz, vocês estão enganados. Vocês estão completamente enganados. E eu sou contra vocês. Vocês estão errados. Vocês vieram me culpar ainda. Vocês falaram mal de mim. Deus ouviu isso. Vocês falaram mal de mim. E eu gostaria de mostrar isso aqui a você na Bíblia Sagrada, porque isso é forte demais, né? Porque isso aqui traz para nós um grande aprendizado quando a pessoa fala sem pensar. Jó 42, no versículo de número 7, por favor. Jó 42, 7. Eu acho que eu não tinha nem te passado esse, né? Jó 42, 7 diz assim. Leia comigo, por favor. Olha só. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 8: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o tenamita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Queridos, olha para mim um pouquinho aqui, que coisa interessante, coisa forte. Os caras vão lá na casa de Jó, talvez com o intuito de ajudá-lo. Mas a pior coisa que tem para a gente é quando a gente está mal e alguém não sabe nos ajudar e começa a falar coisa que não precisa. Começa a falar um montão de coisas, pessoas levianas. Pode até ter boas intenções as pessoas que estão próximas da gente, mas cuidado, porque se alguém chega perto de você, fulano, eu não sei por que a sua vida não melhora, eu não sei por que as coisas não melhoram, porque você vai na igreja, nada melhora, você faz tudo, mas nada melhora. Eu não estou entendendo isso. Como pode? Eu não estou entendendo você. E aí, queridos, preste atenção. Olha só, a Bíblia diz que Jó falou assim, que Deus falou assim para Jó: você vai orar para eles. E eles então, que tinham até falado mal de Jó,
e falar do mal de Deus, agora tinha que pedir oração para Jó. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Tem muita gente que já criticou você de vir na igreja, criticou você de entregar o seu dízimo aqui no altar, criticou você, a sua fé, criticou você de tantas formas. Eu vou te falar um negócio, vai chegar um dia que essa mesma pessoa que te criticou vai te pedir oração. Vai chegar um dia que você vai lembrar desta mensagem de hoje. Alguém vai falar assim para você: pastor, aconteceu comigo. Você vai falar: aconteceu comigo. Eu estava nem pensando nisso mais, mas aí o que aconteceu? A pessoa veio me pedir oração, a pessoa que tanto me criticou. Vou te falar um negócio para você, mas você vai lembrar que é Deus te honrando. As pessoas que te criticaram, as pessoas que mais te criticaram, as pessoas que mais falaram mal de você, ou disseram tantas coisas absurdas a seu respeito ou do seu Deus, um dia Deus vai usar você para orar para essas pessoas. Um dia Deus vai usar você para que essas pessoas sejam alcançadas. E a Bíblia diz então que Jó teve que esquecer todas aquelas afrontas e orar pelos seus amigos. O que aconteceu? Vamos lá, Jó capítulo 42, no versículo de número 10, por favor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Deixa na tela. E o Senhor virou o cativeiro. O que é o cativeiro? O que é o cativeiro? Hein? Imagine aqueles alçapões que as pessoas colocam para pegar passarinho, aquele alçapão, brincadeira de criança, coloca um pauzinho lá, e aí você puxa, o passarinho fica preso. Como é que o passarinho sai de lá? Só quando vira o alçapão, vira o cativeiro, para a pessoa sair. E então, a Bíblia está dizendo que Deus fez isso com ele, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, aquilo que prendia ele, aquele alçapão, aquele local que aprisionava ele, o Senhor virou ele, tombou. E é isso que Deus vai fazer aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus vai fazer na sua vida emocional, sentimental, espiritual. Deus vai virar o cativeiro. Mas que hora que isso vai acontecer, pastor? Não foi a hora que ele blasfemou, porque ele pediu perdão depois, disse: Senhor, os meus olhos, eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, veja bem, às vezes o ser humano blasfema e acha que vai resolver, mas Deus não está me ouvindo, não vai resolver nada. Jó passou por isso. Não, eu não devia nem ter nascido, não vai resolver nada. Você acha que Deus vai fazer uma coisa quando você está falando isso? Nada. Não, mas eu devia ter nascido morto. Então é que não vai acontecer nada mesmo. Quando que vai acontecer então? Quando você parar de reclamar, e quando você fazer isso aqui, orar pelos seus amigos. Olha lá, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O milagre não chegou quando ele blasfemou, o milagre não chegou quando ele ficou triste, o milagre não chegou quando ele falou tantas coisas, o milagre chegou quando ele orava pelos seus amigos. Fala assim, o segredo, fala, o segredo, mais forte, fala, o segredo é eu orar pelos meus amigos. E o que Deus fez para ele lá? E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes possuía. Jó 42, no versículo de número 12 agora. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ei, você que está enfrentando problema aí, se você ficar firme hoje aqui, não importa o que você perdeu, não importa o que aconteceu de ruim na sua vida, ei, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não importa o que já te aconteceu de ruim, de tragédia, de desgraça, de angústia, que te atrapalhou, já foi vítima talvez de tantas coisas, falaram tanto o seu nome, criticaram tanto você. Ei, em nome de Jesus, seu Deus nessa noite manda dizer que o segredo é você orar pelos seus amigos. Ele vai virar o cativeiro, vai acrescentar em dobro na sua vida do seu primeiro estado. Versículo ainda de número 12.
E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas. Quantos que ele tinha? 7.000. Ele só tinha 7.000. Agora ele está com 14.000 ovelhas. Ele chegou a ter 6.000 camelos. Quanto que ele tinha? 3.000 camelos. Está com 6.000 camelos. 1.000 juntas de bois. Ele tinha 500 juntas de bois. Ele chegou a ter aqui, olha, 1.000 jumentas. Ele tinha 500 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas novamente. Olha só que coisa linda. Teve 7 filhos e 3 filhas. Como Deus abençoou esse homem poderosamente. Quantos anos tinha o Jó? Mais de 100 anos. Ah, pastor, eu já estou velho para conseguir de novo. Eu perdi tudo. Eu já estou cansado. Não aguento mais. Ei, Jó fez um cara mais de 100 anos, enriqueceu o dobro novamente. Qual o segredo? Orar pelos seus amigos. Qual o segredo? Orar por alguém. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Qual o segredo da vitória de uma pessoa? Ver na obra de Deus, orar por alguém, fazer alguma coisa por alguém, para Deus virar o seu cativeiro, para as coisas voltar ao normal e voltar com força total. Não, se Deus fizer uma melhora na minha vida, aí se eu sentir uma melhora, aí eu me aproximo de Deus. Deus não trabalha dessa forma. Primeiro você faz para Deus, depois Deus faz para você. Fala assim: primeiro eu faço para Deus, e depois Deus faz para mim. Enquanto as coisas de Deus não significarem nada para você, suas coisas não significarão nada para Deus. Vou repetir: enquanto as coisas de Deus não significarem nada para você, as suas coisas também não significarão nada para Deus. Então Jó, ele ora para os seus amigos, e teve tudo isso. Nós lemos agora aqui: 14.000 ovelhas, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos, 6.000 camelos, milhares de funcionários, 10 filhos novamente. Deus deu tudo para ele em dobro. Ele com mais de 100 anos, você que começa já estar de idade, está cansado, e acho que vai acontecer mais nada na sua vida. Se você servir a Deus, tem muito a fazer na sua vida. Deus tem muito a fazer na sua vida. O nome das 3 filhas dele, ele colocou diferente. Olha só, versículo de número 14 agora. E chamou o nome da primeira filha Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. Sabe o que significa os nomes das 3 filhas de Jó? Gemina, Késia e Queren-Apuque. Gemina, a tradução significa lugares altos. Deus estava dizendo para ele: Jó, coloca o nome de Gemina, porque eu vou levar você a lugares altos. Quem crê que essa palavra é para você também, que Deus vai levar você a lugares altos em nome de Jesus? Dá um grito de glória, igreja. Lugares altos. Ele está dizendo: olha, coloca o nome de Gemina para simbolizar que eu vou levar você a lugares altos. A segunda, coloca o nome de Késia, que significa permanecer. Não adianta ir para lugares altos e depois cair. Tem pessoa que sobe e desce, sobe, está bem, está ruim, está bem, está mal. Não. Até em todas as situações da vida da pessoa. Às vezes ele fica bem um dia espiritualmente, depois ele está mal. Às vezes ele fica bem e orando, depois ele está acabado. Não. Permanecer. Késia é o nome da segunda filha. Queren-Apuque, a terceira filha, significa riquezas escondidas. Primeiro, Gemina, lugares altos. Depois, Késia, permanecer. Terceiro lugar, riquezas escondidas. O que Deus está dizendo? Vou te dar para você o que eu não entrego para ninguém. Eu vou dar para você o que ninguém acha: riquezas escondidas. Eu vou dar para você, a autoridade. Eu vou dar para você fé. Eu vou dar para você uma riqueza escondida que ninguém vê. Não estou falando só de dinheiro, dinheiro também, recurso também. Estou falando também de presença do Deus Altíssimo, riqueza escondida que ninguém vê. Ei, você pode dar um grito de glória por isso? Você pode aplaudir esse Deus por isso? Então coloque sobre os seus pés.
Isso. O diaconato pode ficar onde está também, só coloque sobre os seus pés. Isso. Feche os seus olhos agora, põe as duas mãos no seu coração. Põe as duas mãos no seu coração agora. Isso, feche os seus olhos. Deus está presente. Desliga de todo o materialismo. Desliga de tudo. Jó pensava que era Deus que estava fazendo toda aquela tragédia. Por isso ele chegou a falar aquilo tudo. E talvez, quem sabe, em algum momento da sua vida você chegou a pensar que Deus estava querendo que você sofresse, que Deus estava querendo que você passasse tanta provação, tanta tragédia. Não, 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 de maneira nenhuma. Deus quer te dar vitória, Deus quer te encher, Deus quer te capacitar, Deus quer te renovar, Deus quer cuidar de você de uma forma singular. Deus quer te entregar para você Gemina, lugares altos. Deus quer entregar para você Késia, permanecer nos lugares altos. Deus quer te entregar para você Querem-Apuque, riquezas escondidas. Deus quer entregar para você, meu irmão, em dobro. Se o diabo te roubou qualquer coisa, este ano ainda, Jeová Jireh vai restituir em dobro. O milagre da restituição em dobro na sua vida. Não importa o que perdeu, não importa o que foi roubado, não culpe Deus. Deus não tem nada com isso. Ou o erro é nosso, ou só do diabo mesmo. Então preste atenção, neste momento agora, olha para dentro de você e faça a sua oração pessoal. Faça a sua oração agora, porque Deus, Ele quer se manifestar na sua vida, Deus quer te ver, né? Deus quer que você se firme na presença dEle. Deus quer te ver alegre, feliz, sorrindo. Deus quer cuidar de você. Deus quer se manifestar na sua vida. Não importa os problemas, não importa as provações, não importa as lutas, não importa as batalhas, não importa o quanto você sofreu até aqui. Não foi Deus, foi o inimigo. Foi o inimigo que fez tudo isso. Mas Deus, Ele quer te ver sorrindo. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver alegre. Deus quer cuidar de você grandemente. Oh, aleluias.